Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Deixa o seu like aí para você não correr o risco de esquecer no final, tá bom? Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, só você clicar nele para automaticamente já estar inscrito aqui no canal. Isso te ajuda a não perder nenhum vídeo. Aqui embaixo também tem um botão de sininho de notificação. Clica nele para você ativar todas as notificações aqui do canal. Todas as vezes que sair um vídeo aqui, o YouTube ele vai te mandar uma notificação dizendo que sai um vídeo, então isso também facilita muito para que você não perca nenhum vídeo. Já peço também para que se esse devocional falar com você, que você possa compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece, que você conseguir, tá bom? Então bora pro nosso devocional de hoje. E hoje eu quero começar o devocional fazendo uma pergunta que vai servir para mim e para vocês, para fazer a gente refletir um pouco mais sobre esse devocional e sobre essa palavra. Você já percebeu que é muito mais fácil a gente perceber o erro nos outros, né? Vamos falar aqui pecado. Então é muito mais fácil a gente perceber o pecado do outro, o que o outro está fazendo de errado. Mas você já percebeu que é muito mais difícil, por mais que você saiba aquilo que você faz de errado, os seus pecados. Deus e a gente é que sabe realmente daquilo que a gente está continuamente lutando com aquilo. Então, se a pessoa peca ali, é algo que a Bíblia condena, que é algo que realmente é pecado, a gente olha para a vida daquela pessoa e fala, meu Deus, como que aquela pessoa foi capaz de cair nisso? Como que aquela pessoa, ela conhecendo a palavra de Deus, ela caiu nisso, seja qual pecado for, tá? Mas é muito mais difícil quando a gente peca. E o que eu quero dizer aqui, que é uma coisa bizarra, assim, mas que eu percebo muito isso, é que às vezes a gente fala do pecado dos outros, e eu não tô dizendo aqui que por a pessoa ter cometido aquilo, a pessoa tem que viver naquilo, porque, enfim, não, gente. Se a Bíblia diz que é pecado e ponto. Não importa a minha opinião, não importa a opinião da outra pessoa. Se você cometeu um pecado, e se a Bíblia chama aquilo de pecado, aquilo é pecado e pronto. Mas o que eu quero dizer é que nós temos uma grande, uma enorme facilidade de olhar para o pecado do outro e às vezes a gente está cometendo a mesma coisa, tá? Às vezes não são coisas diferentes, e mesmo que sejam coisas diferentes, né? A gente tem muita facilidade de olhar, e como eu disse, e volto a repetir, se aquilo ali que a pessoa cometeu é pecado e pronto. A gente tem que parar um pouco e olhar mais para a nossa vida. Poxa, eu sei que aquela pessoa cometeu esse pecado, mas às vezes você está vivendo o mesmo pecado daquela pessoa. Talvez o seu, ele não foi exposto, Então, talvez as pessoas não saibam que você já cometeu aquele pecado que você está falando do outro. Mas às vezes você está vivendo no mesmo pecado. E eu quero trazer um versículo e eu fiquei refletindo em cima dele. E que ele fala muitas coisas aqui para nós nesse devocional de hoje. É lá de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Essa versão em específico, ela fala o seguinte: portanto, aquele que pensa, ou seja, às vezes a pessoa nem está de pé, mas aquela pessoa que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Às vezes a gente pensa que a gente é forte o suficiente sozinho. E na verdade, a nossa força, questão para a gente vencer aquele pecado, ela vem do Senhor. A força, ela vem do Senhor. E nos versículos abaixo, até vamos falar daquela parte de que nós não sofremos tentações diferentes das outras pessoas. Então, todo mundo, às vezes, está passando pela mesma situação, mas o que vai, de uma certa forma, diferenciar isso, essa pessoa, ela está disposta a se arrepender e ter esse cuidado com a própria vida de, opa, se eu penso que eu estou de pé, se você pensa que você está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Eu estou bem, eu estou de pé, eu não cometo esse pecado que esse irmão cometeu. Eu nunca vou cometer esse pecado aqui. Mas a gente só é diferente porque a gente tem Jesus. A gente pode vir a não cometer aquele mesmo pecado pela graça, por Jesus. Se a gente for olhar para a gente, para nossa própria força de vontade, a gente pode cair naquele pecado e a gente pode, assim, fazer coisas piores do que aquela pessoa fez, que aparentemente a gente está olhando e tá julgando também, tá falando, nossa, eu nunca cometeria isso, ou olhando só para esse erro. Como eu disse, se aquilo é pecado e pronto, acabou. Mas o intuito desse vídeo é fazer com que eu e você possamos refletir sobre a nossa vida, O que você tem feito? Você tem fugido do pecado ou você tem corrido pro pecado? Às vezes você fala mal dos outros, fez isso, fulano fez aquilo, mas às vezes você tá fazendo a mesma coisa. Essa pessoa tá fazendo isso, essa pessoa fez isso comigo, essa pessoa tá vivendo dessa forma, mas e você? Como você tá vivendo? Você consegue olhar para a sua vida e perceber que
você peca, mas o pecado na sua vida, né, o pecado na vida do cristão precisa ser um acidente, não uma coisa planejada. Você consegue perceber isso na sua vida? Você só olha para a vida do outro, que tá falando mal, que tá fofocando, que tá fazendo intriga, que tá adulterando. Você consegue olhar para isso que é um pecado, mas você não consegue olhar para a sua vida e dizer, eu estou pecando nisso e eu preciso mudar e preciso me arrepender nessa e nessa área, porque eu também estou pecando. É muito mais fácil, mas muito mais fácil mesmo. A gente sempre tá olhando para a vida do outro e percebendo o que o outro está fazendo de errado. Tanto com pessoas que a gente convive, com pessoas que a gente nunca nem viu, mas vê assim algumas coisas, né, na internet principalmente. E a gente começa só a falar assim, essa pessoa está em pecado, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, e realmente pode estar. Mas o que você tem feito? Uma coisa que eu aprendi, assim, há muito tempo atrás, quando eu fazia curso de batismo, é você dar nome para as coisas, sabe? Dar nome para os seus pecados. O que você está cometendo? O pecado da língua, né? De você falar demais, de fofocar, de falar muito da vida dos outros, de se meter na vida dos outros. Sei lá, eu não sei qual que é a sua questão. Você sabe. Às vezes você sabe muito o que o outro está fazendo, mas e o que você está fazendo? O que você deveria fazer era buscar arrependimento, era buscar conserto. Era eu, né, buscar conserto, buscar arrependimento. Às vezes você tá com ódio, tá com ira no seu coração. Às vezes você tá com mágoa no seu coração. Às vezes você não liberou perdão, né, que é pecado também, você não liberar perdão pro irmão. Se nós não liberarmos perdão, nós não vamos receber perdão. Isso é bíblico. Então, às vezes você tá nesse pecado, vivendo esse pecado da amargura, né, tá com raiva do irmão, só fala mal do irmão porque tá com raiva dele, porque tá irado, porque tá com mágoa, porque não liberou o perdão no seu coração verdadeiramente para aquela pessoa ou para aquelas pessoas. Então eu não sei qual que é a sua questão. Eu não sei qual que é o seu pecado. Então por isso que você precisa dar nome ao seu pecado. Você precisa falar, eu estou pecando, fazendo isso. A intenção desse vídeo hoje é te fazer refletir. Talvez você lembrou de várias pessoas que você ficou olhando pela janela assim, falando, eu sei que aquela pessoa comete esse pecado. Mas e você? A intenção é te fazer olhar para você nesse vídeo. A gente, em muitos casos, a gente é até egoísta, né? E olha muito pra nós. Agora tá na hora de você olhar pra você e somente pra você. Esquecer do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do cachorro, do papagaio, do periquito, enfim, do seu chefe, da sua amiga. É hora de você olhar pra você. Qual pecado eu tenho cometido? Dá nome pra esse pecado. Busque ao Senhor e ore ao Senhor sobre isso. Claro que você precisa ter a mentalidade de que isso é pecado, porque às vezes você tá vivendo uma vida, tá fazendo coisas que você não acha que é pecado. Às vezes você tá tendo condutas que não condiz com a vida do cristão, mas você acha que tá tudo bem, mas você acha que é normal, mas você acha que não tem nada demais naquilo. É um nada a ver, não tem nada a ver. Busque no Senhor isso. Claro, né? Se a Bíblia já diz que isso é pecado, você está pecando e pronto. O que fazer é correr para Jesus, porque só Ele consegue nos libertar do pecado, né? Só Ele consegue nos dar a plena consciência de que aquilo é pecado e de que nós precisamos verdadeiramente nos arrepender, né? É o Espírito Santo que traz essa consciência do pecado, da justiça e do juízo. Você precisa ter essa consciência de que o que você está vivendo está sendo pecado. Você precisa ter essa consciência de ir até o Senhor, orar sobre isso e se arrepender e pedir ajuda ao Senhor, porque sozinho, gente, a gente não consegue mudar nada, a gente não consegue ser pessoas melhores no Senhor em relação a nada na nossa vida. Pode ser uma coisa simples, que nem é pecado, mas se a gente não for até o Senhor, a gente não consegue ser excelente em nada. Sem Jesus, você pode achar que o seu vizinho é a pior pessoa do mundo, mas sem Jesus, você também é a pior pessoa do mundo. Eu também sou sem Jesus. Então é Jesus que nos justifica, é Jesus que, né, trouxe graça para nós. Então hoje, através desse vídeo, reflita um pouco mais sobre isso, reflita mais sobre a sua vida do que sobre a vida do outro nesse momento. E traga essa reflexão, traga essa palavra, traga esse versículo para você, medite nesse versículo e ore ao Senhor sobre isso. E é isso, eu espero que esse devocional tenha falado com você, assim como falou comigo. Que ele te abençoe, que ele te alcance, que ele traga clareza para o seu coração. E eu espero que ele abençoe outras pessoas. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, que você conhece aí da sua rede, tá bom? Manda para todo mundo que você conhece. E eu te espero num próximo devocional, se Deus quiser. Tchau!